GB Fire East of West. É isso aí, gente. Hoje a gente vai sair um pouco aí dos circuitos que a gente faz aqui no GB Fire. É X-Men, é One Piece, é Dragoneiro, que são obras infinitas. E hoje a gente vai para umas coisas mais curtas, por assim dizer. Eu já estava querendo falar de algumas franco-belga, algumas coisas mais diferentonas, mas ainda não achei o formato, gente. Eu acho que eu também estava com um plano ali de falar de Incal, Druna, mas tá complicado de falar umas coisas cabeçudas, então eu voltei os meus olhos para a Image Comics. Para quem não conhece a Image Comics aí, talvez seja a eterna terceiro lugar aí no mercado americano de gibis e tem umas propostas muito, muito diferentonas. Não vou me alongar muito na história da Image, que por si só já daria um podcast gigante, mas ela tem assim propostas que nem sempre vão pro lado do super-herói. Ela começou com super-herói, Spawn, Wildcats, entre outros, mas depois a Image Comics foi meio que enveredando para outros olhares, assim, que o mercado americano estava um pouco saturado de super-heróis, então ela tentou ir para um outro caminho, né? Então originou Walking Dead, Saga, entre outros, né, que são assim gibis maravilhosos. O que eu tenho em mãos hoje é o East of West, que também é uma dessas propostas diferentonas aí da Image Comics. Fez um certo barulho ali na sua época de lançamento, entre 2015 até 2019, quando terminou. E eu gosto muito desse gibizão, então por isso que a gente vai começar a comentar o East of West, né? Essa série que já tem um começo e um fim aqui no GB Fire. Eu acho que vai caber tudo em uma temporada, mas vamos ver como é que vai, né? Sobre os autores. Os autores é o Jonathan Hickman, esse escritor assim, até famosinho aqui no Brasil. A galera gosta muito de Jonathan Hickman aqui. Os americanos também, né? Ele fez muita história ali na Marvel, principalmente na parte ali dos Vingadores, Quarteto Fantástico. Recentemente tem feito muito barulho com os X-Men, né? Então é um autor assim que se dá muito bem no âmbito dos heróis. Mas aqui, né, é uma abordagem que ele vai em outro sentido, né, na ficção científica, aventura e um pouco de fantasia também, né? O autor, ele é conhecido por ser um pouco... como é que a gente pode definir ele? Viajado, super conceitual, sabe? Ele tem umas características que poucos autores têm ali no mercado de quadrinhos americano. Tanto se deve porque os runs que ele fez de Vingadores, Quarteto Fantástico, renderam assim muito dinheiro para Marvel. Então é um autor que ele se permite, né? Quando ele vai escrever alguma coisa, ele meio que põe o pau na mesa e fala, vai ser assim porque vai ser assim, vai ser bom, né? E depois, quando ele se cansa desse mercado editorial bagunçado que é o de super-heróis, ele vai escrever uma coisa mais viajada ainda em um mercado independente como a Image Comics. E também ele chama um parceiro, dois parceiros que ele conheceu nas primeiras idas e vindas dele ali da Marvel, que foi ali do Quarteto Fantástico. Ele estava indo muito bem como escritor do Quarteto e a Marvel deixou ele fazer um título subjacente, né? Um spin-off que era o Quarteto Futuro, né? O FF. Aí, na época, chamaram um desenhista super, super novo, que era o Nick Dragotta. Esse cara desenhou um pouco lá do Quarteto Fantástico junto com o Hickman e eles fizeram esse lance, né? Essa amizade, por assim dizer. Tanto que depois, mais tarde, o Jonathan Hickman foi escrever, né, esse East of West, ele convidou o Nick Dragotta para desenhar tudo do East of West. Sobre a arte dele, eu gosto muito,
não é nada assim, ai meu Deus, que arte maravilhosa e rebuscada, é o Jim Lee desta geração, mas é uma arte que me agrada muito, assim, aos olhos. Eu acho ela muito boa, principalmente na parte de ação. E também tem o colorista, que é o Martin. Então vamos lá. A história. A história é uma reimaginação da história americana a partir da Guerra Civil. Por quê? Quando deu a Guerra Civil, lá nos Estados Unidos, ali no final do século XIX, entrando para o século XX, teve a Guerra Civil entre o Norte e o Sul, né? Estados confederados e os estados republicanos. Se caracterizou muito pelo fim da escravidão ali dos negros nos Estados Unidos. E muito dessa guerra se deve até hoje às divisões de estados dos Estados Unidos, né? Tudo ali tem meio que você pode traçar a partir dessa guerra. O East of West, ele vai tentar reimaginar se essa guerra tivesse terminado de outra maneira, ou, por um certo aspecto, se essa guerra não tivesse terminado, ela tivesse tido um time out. Por exemplo, na guerra tinha os confederados, que seriam assim, os estados do sul, e os republicanos, que são os estados do norte. Aqui, 2 estados originários dessa nova guerra são esses 2 lados, né? Ou seja, os confederados não foram extintos, né? Eles não foram vencidos. Eles só deram uma trégua por causa de um evento que acontece dentro deste gibi, né? Então, a ideia total desse gibi é essa reimaginação de como é os Estados Unidos num futuro próximo, né? Onde essa guerra se deu por outra maneira. E o que acontece na guerra é que cai um meteoro no meio dos Estados Unidos ali e os lados vão se... assim, pelo amor de Deus, tá caindo fogo do céu, vamos parar de lutar aqui, né? E não só os lados, mas sim as etnias meio que vão se separando. Porque tem todo esse lado da escravidão, então o Jonathan Hickman, ele imagina que os negros, eles partem e se estacionam ali nos estados da Louisiana e formam tipo um lado para eles. Então os negros vão formar um novo país, né? Um novo estado no caso, né? Os indígenas também, que já estavam isolados nessa época, quase que sendo extintos, também formam sua própria nação, seu próprio estado, né? E também tinha a galera dos chineses. Os chineses também se isolam muito ali na parte de São Francisco, onde já tinha uma certa predominância dessa imigração chinesa ali naqueles estados. Até hoje é assim, né? Na Califórnia, muito chinês. Então forma um novo estado chinês ali em São Francisco, né? Que é chamado de Casa de Mao. Além do meteoro caindo, um profeta indígena começa a falar algumas palavras, umas palavras que assim não tem muito sentido. Não é um profeta chinês, perdão, hein? Um xamã indígena começa a falar e um pastor, né, um profeta lá dos confederados começa a falar as mesmas palavras. Então eles estão separados por quilômetros de distância, mas estão falando as mesmas palavras. E também chega daí o primeiro presidente dessa nação chinesa, né, o Mao, ele começa a escrever as mesmas palavras que o xamã e o profeta estavam falando, né? Então ali se tem tipo, então essas palavras significam uma coisa do caralho. Então se forma todo um culto, uma religião em volta deste meteoro que marcou o início dessa profetização, dessas palavras que eles chamam de a mensagem, tá? Então que leva ao cenário de hoje, né, onde tem sim essa religião, né, que segue essa mensagem, junto com essa nova redivisão dos estados americanos, né, que agora são 7 nações. Vamos lá. A República, a Confederação, a Nação Perpétua, que é dos índios, a Casa de Mao, que é dos chineses,
o reino, que são dos negros, e como é que é? A República Texana, né? Que eu vou falar mais pra frente. Então são 7 estados, né? 7 países dentro do território estadunidense, né? Tendo essas míticas de poder junto de uma nova religião ali, né? Uma nova Bíblia, que é a mensagem, e todo mundo tá nesse samba rolê. Nem preciso dizer que essa história, ela bate muito mais forte com os americanos, porque mexe com a própria história dos americanos, né? E para nós brasileiros que não temos muito contato com essa história, talvez a gente não tenha o mesmo, assim, afinco com essa história que o americano teria, né? Mas para quem tá cagando por isso e quer ver uma boa história, né? E trata isso como um cenário super fictício, vai curtir a história do mesmo jeito, tá? Então a história começa com 3 crianças aparecendo no meio do deserto, sendo summonados assim da terra. Essas 3 crianças, no caso, é a fome, a conquista e a guerra. Ou seja, eles são 3 cavaleiros do Apocalipse. Geralmente aqui no Brasil a gente trata como fome, guerra e pestilência, tá? Quando você troca pestilência pela conquista, é porque eles estão seguindo a Bíblia da Igreja Anglicana, tá? Que traduz os Cavaleiros do Apocalipse de uma maneira diferente. E o Jonathan Hickman, então, para escrever o seu East of West, vai seguir esse signo dos Cavaleiros do Apocalipse da Igreja Anglicana, tá? E daí, quando essas 3 crianças, né, os 3 Cavaleiros do Apocalipse aparecem ali e veem que o 4º Cavaleiro do Apocalipse, o Morte, não apareceu junto, eles falam: eita, tem alguma coisa errada, né? Então é esse o prenúncio, né? Por exemplo, quando você pega o encadernado aqui da Devir, a Devir que publica aqui no Brasil, tá aqui, East of West, a Batalha do Apocalipse. Então essas primeiras páginas já, né, induzem esse subtítulo, né? A gente vai estar numa história dentro de um apocalipse num futuro próximo, de uma terra totalmente deturpada. De início a gente também vai acompanhar esse pistoleiro. Ele é um pistoleiro todo trajado de branco, e 2 figuras indígenas também acompanham ele. No caso, uma indígena toda assim com pele super escura, toda totalmente preta, mas com alguns detalhes em branco, e outro indígena, tipo um homem super corpulento, mas todo branco, né? Então todo mundo tem essa indumentária branca e eles estão tocando terror nesse faroeste futurístico, e eles estão procurando algumas pessoas. No caso, a primeira pessoa que o Morte chega é o presidente dessa república, né? Tem até uma parte que ele entra aqui na Torre Branca, né? Fazendo uma alusão clara à Casa Branca, o atual gabinete de poder dos Estados Unidos, né? Então, aqui a gente remete tipo ao estado que então está representando os Estados Unidos atual. E o cara o Morte mata o presidente, né? Mata todos os seguranças dele, e ele lembra, né? Tem até uns mini flashbacks onde ele fala: pô, mas a gente matou você. E o Morte: eu voltei e vou me vingar de todos, né? E ele começa matando esse presidente dos Estados Unidos, né? Ou, no caso, essa nação que está representando os Estados Unidos atual. Eu vou terminar por aqui. Eu não achei que ia falar tanto sobre o East of West, e foi só o primeiro capítulo. Mas assim, obviamente o Jonathan Hickman, com essa história, ele quer fazer analogias, né, desses diversos povos étnicos que moram dentro dos Estados Unidos, só que separando eles em nações. Ele com certeza vai usar de estereótipos, mas com certeza, né, ele não esconde que ele está estereotipando todo mundo para tentar contar sua historinha aí de faroeste pós-apocalíptico, ou no caso, faroeste durante o apocalipse, né?
E desse primeiro capítulo, é claro que só tem várias analogias, mas por enquanto eu só vou comentar dessa, né? Que são os diversos povos que unem os Estados Unidos aqui estão totalmente desunidos dentro do Apocalipse. Então, se liguem no próximo capítulo, onde a gente vai continuar falando de East of West, o que o Cavaleiro do Apocalipse, a morte, vai aprontar nesse cenário super, super, super doido que o Jonathan Hickman nos presenteia. Enquanto, muito obrigado, gente. Compartilhem, avaliem a gente aí no Spotify e no iTunes. E a gente se vê numa próxima. Falou!